Mais um dia, mais uma oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui na casa, de cada irmão que vai participar desse ensino através da live. Quero desejar, irmão, a paz de Cristo para todos, irmão, todos em geral, né? Um dia abençoado de salvação, onde nós vamos com a oportunidade de aprender mais um pouco da palavra de Deus. E o texto que vai ser lido hoje é Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, que tem por tema quem é Jesus Cristo. Interessante isso aí. Né? Quem é Jesus Cristo? Eu vou pedir ao Mike fazer essa leitura, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Obrigado. Olha só, irmão. Uma pergunta. Quem é Jesus para nós? Uma certa vez, Jesus, com seus discípulos, fez uma pergunta. Quem dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram assim, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus disse assim, e vós? Quem vós disseis que eu sou? Há uma diferença daqueles que vivem distante de Cristo e daqueles que vivem próximo de Cristo. Só que veja bem, irmão, na verdade eles não conheciam Jesus. A revelação veio de quem? De Deus. Quando Pedro disse assim, tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, aí Jesus disse assim, tu não revelaste nem carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Olha, ó. Então, olha só, irmão, Jesus estava dizendo que ele era quem naquela hora? Porque ele disse assim para Pedro, tu não revelaste nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ele estava revelando quem ali? Deus, a pessoa de Cristo. Irmão, veja bem, isso é interessante. Vamos trazer aqui para nós aqui. Os mosquitinhos que perturbando aqui, misericórdia. Né? Pernambuquinho. Lá no Ceará chama de muriçoca. Lá, Railô, chama como? Muruim. Como? Miruim. O Craponã também lá, né? Cada lugar é um nome diferente. Lá no Ceará é muriçoca. Muruim, é? Muriçoca. Aí. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar aqui esse parente aqui. Vamos voltar para cá. Ó, irmão, interessante isso aí. Ó. Jesus disse assim, ó, tu não revelaste carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Agora, veja bem, vamos lá. E as pessoas não estavam vendo que Jesus era Deus. Por quê? Alguém sabe dizer? Porque desceu como carne. Porque desceu como? Carne. Aí eles estavam vendo o quê? Jesus só como homem, filho de Maria, filho de José. Agora vamos lá, irmão, trazendo para nós. Como é que as pessoas podem saber ou perceber que nós temos a presença de Deus? Que nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita no coração. Pois é. Agora, como é que as pessoas vão saber? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante aqui, e deixa eu ler aqui. 1 Coríntios, eu acho que eu li essa passagem ontem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 16 e 17. 3, 16. Aí, encontrou? Pois lê aí para nós. Não 16. Saiba vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós e santo. Que sois vós e santo. E santo, né? É santo. É santo, né? Vós é santo.
Olha só, irmão. A Bíblia apresenta Deus como quem? Santo. Ele disse, ele santo como eu sou? Santo. Então, por que Jesus disse assim? Se vocês não creem, irmão, que Deus está em mim, crê pelo menos pelas obras. Quando ele diz pelas obras, está aqui. Deus diz o que ser de santo como eu sou? Santo. Então, irmão, veja bem. Só em nós está dentro da casa de não. Só para dentro da igreja vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é as obras. É as obras. As obras é que vai mostrar quem nós somos. Tá entendendo? E é isso que nós temos que ter cuidado. Quais são as nossas obras? Ah, mas eu estou aqui sem beber, sem fumar, sem usar. Eu estou aqui hora de manhã, hora de noite, eu estou aqui, teu ensinamento, eu estou aqui, teu ensinamento. E daí? E aí? E as obras? Mente, engana, furta, briga, forniga, adultera. E as obras, irmão? Só que... Oi? Humilha, né? Humilha. E pensamento também. E pensamento. É. Você está entendendo? Humilha, desobedece, né? Faz o que é errado, quebra a regra. Né? E muitas das vezes não é nem humilhar, é a pessoa ensinar. Quem é que é humilhar que eu aprendo, o Railan, é quando a gente passa as coisas na cara. Quando a gente ensina, tá entendendo? É correção. E a gente estamos aqui para ser corrigido. Se ele não quer ser corrigido, a gente vai para casa. Então eu vejo uma diferença de correção para humilhação. Então, se fosse assim, Jesus veio humilhar os pecadores. Não, Jesus veio corrigir. Ensinar o caminho que eles já sabiam. Só estavam querendo fazer do jeito que queria. Quantas vezes Jesus pega os doutores da lei, os fariseus, e repreende? Várias vezes, né, pastor? É, pastor. Humilhar quando a pessoa fala na frente de todo mundo, que é para todo mundo ver, né? Não fala só para ele, né? É, mas isso é questão. Só que veja, irmão, nós somos, irmão, templo de quem hoje? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. As obras vai mostrar se é verdade ou não. As obras. As obras vai mostrar. Veja bem, será se Jesus é um profeta? Será se Jesus é o Filho de Deus? Ou será se Jesus é um Deus encarnado? É o Filho de Deus. O Filho De Deus. de Deus. Né? Jesus é a figura central da Bíblia. Jesus é Deus revelado em forma humana ao mundo. Ó, interessante, irmão. E eu vou ler aqui para vocês de João, o Evangelho, tá? Primeiro. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você sabe qual é o significado da palavra verbo? Alguém sabe? Pastor deu esse ensinamento. Palavra. Verbo significa palavra. E Jesus é a palavra. Outrora, Jesus era verbo. Era só a palavra. Aí está dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ó. E quem foi que escreveu isso aqui, irmão? Foi quem teve mais intimidade. Foi aquele que foi também arrebatado em espírito no terceiro céu. E que batizou Jesus. Né? Não, isso aqui é o que batizou Jesus. Mateus capítulo 13 é João Batista, o profeta. Esse aqui é o apóstolo. Né? Tem o João, que foi o profeta, e tem o João, que é o apóstolo. Esse aqui é o apóstolo. Aquele que encostava a cabeça dele aqui no peito de Jesus. Aí, olha no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, veja bem. Lá em Gênesis capítulo 1,
Olha o que vai dizer aqui, Gênesis capítulo 1. Eu quero levar vocês a entender algo aqui. Que quando diz aqui no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que o versículo 1 diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando fala assim, ó, e disse Deus, ele está usando o que aqui? O verbo, a palavra. Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Irmão, a Bíblia, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela explica por si só. Por si só. Agora, depende de como nós vamos ler, estudar a Bíblia. Porque, veja bem, Jesus vai dar um ensinamento a Nicodemos. Nicodemos era mestre de Israel, um mestre antigo, e Jesus vai falar, irmão, do reino de Deus, e Nicodemos não entende. E Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito. Precisava, irmão, Nicodemos entender isso. Que a palavra, ela não é só natural. Em Hebreus 4:12, ela diz que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Eu vou mostrar para vocês aqui, para ler bem detalhado, aqui em Hebreus 4:12, que eu acho interessante também o finalzinho. Cadê? 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de um dia tratar. Mais forte isso aqui. A gente pensa, irmão, e Deus só está lá no trono no céu. Ah, não, irmão. Deus está mais presente, Railan, na nossa, não vou dizer na nossa vida, que é para estar presente na nossa vida, mas presente, irmão, neste mundo que a gente nem imagina. Se a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, então é porque ele sabe de tudo. Ele é onipotente, presente, passado e futuro. Onipresente, onipotente e onisciente. Ele só anda no profundo e no escondido dos nossos corações. Sim. Sim. Por que lá em Gênesis capítulo 4, Caim não tinha nem ainda matado Abel? Ele sabia que ia matar. Por isso que Deus foi lá. É por isso que muitas das vezes passa coisas na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, e muitas das vezes Deus procura falar conosco, ou através desse ensino de hoje, ou através de alguém, ou através de sonho, ou através de uma mensagem. Ou seja, nós nem fez, mas já está com a intenção no coração. E Deus está tentando nos convencer para que nós não venhamos fazer isso para nos livrar de coisa ruim. Foi o que aconteceu com Caim. Mas quando o homem tem o coração duro e é orgulhoso, o que acontece? O próprio Deus pode falar com ele, ele está nele, vai e peca. Foi o que aconteceu com Caim, não deu ouvido a Deus. E você imagina aí, irmão, o próprio Judas Iscariote passar 3 anos e meio com o próprio Criador, com o próprio autor da vida, com a própria palavra falada. E assim mesmo ainda o cara ainda procura ainda o caminho mau. Imagina aí.
Mesmo assim, não deu ouvido. E passou 3 anos e meio. Agora você acha? Pode. Milagre. Milagre acontece. Só que o projeto, o propósito, ele é dia por dia. Em 6 meses aqui, nós já virá Santarrão? Nós já conhecemos tudo? Eu tenho 26 anos, irmão, nessa caminhada. Eu ainda não sei de nada. Estou buscando ainda mais e mais. Você imagina, o cara passa 6 meses aqui ou 1 mês. Já sabe de tudo. Já estou pronto. O famoso sabichão. Mas eu coloquei algo no meu coração. Coloquei algo no meu coração. O meu tratamento só vai acabar quando eu entrar no céu. Enquanto eu estiver na terra, eu vou estar lutando contra o pecado. Agora, quando eu entrar no céu, irmão, a Bíblia diz que lá não tem mais choro, morte, doença, tristeza, fome. Porque nós temos o exemplo do nosso próprio mestre, do nosso próprio Senhor Jesus. Desde o nascimento dele até a morte dele, ele não parou de ser tentado. 33 anos. Está entendendo? Não parou de ser tentado. Enquanto nós tivermos vida nessa terra, nós não vamos parar de ser tentados. Nós não podemos parar também de buscar Deus. Mas veja bem, eu vou trazer aqui como se for como o primeiro tópico, tá? O que Jesus disse de si mesmo? O que Jesus disse de si mesmo? Eu fiz as anotações aqui para poder adiantar um pouco, tá? Lá na frente eu vou precisar de alguma ajuda para ler alguns versículos. O que Jesus disse de si mesmo? Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele deu uma direção, sim ou não? Sim. Ele direcionou. Lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Em João 14, 6, ele disse, eu sou o caminho. Lá em João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. E em João capítulo 8, versículo 58, ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmão, e quem que tem esse poder na Bíblia para dizer assim, eu sou com o E maiúsculo? Só Deus. Só Deus. Então, por que Jesus, Leonardo, está dizendo aqui, eu sou, e ainda eu existia antes de Abraão? Olha aí a revelação que Jesus está dando. O que ele está dizendo assim? Eu sou Deus, só que vocês não estão me vendo porque eu sou um Deus encarnado. Porque o próprio Deus diz o quê? Homem nenhum me viu. Aquele que me vê não vai aguentar, não morre. Você se lembra de Isaías capítulo 6? Entra no templo. Ó, irmão, presta atenção aqui no algo aqui, ó, só uma coisa puxa outra. Ó, do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías só apontava o dedo para os outros. Pode prestar atenção, você pode ler, irmão. Só apontava o dedo para os outros. No capítulo 6, que quando ele tem o encontro com Deus no templo, aí ele diz assim, agora, ai de mim, que vou perecendo, porque eu tenho os lábios impuros. E ele sabe que homem nenhum viu a Deus, e aquele que vê morre. Mas por que ele não morreu se ele viu a Deus? Não, ele não viu a Deus, ele viu a glória de Deus, é diferente, tá? Ele viu a glória de Deus, ele não viu Deus. É a mesma coisa do sumo sacerdote, quando entra no Santo dos Santos, ele não consegue ver Deus, porque a fumaça toma de conta e ali não deixa ele ver. Ele vê só a glória de Deus. Então há uma diferença, irmão. Por isso que nós precisamos entender. Entender um pouco, pelo menos um pouco, o lado espiritual, o mundo espiritual. Mas Jesus está dizendo aqui, antes de Abraão existisse, eu sou. Agora vamos lá, irmão. Jesus aqui tinha quantos anos? Jesus estava praticamente começando o ministério dele. Vamos colocar assim, ó, porque naquela época começava o ministério com 30 anos, tá? Com 30 anos se batizava, com 30 anos dirigia, com 30 anos pregava, com 30 anos. Vamos colocar aqui que ele tivesse 30 anos.
que na verdade ele durou o ministério dele 3 anos, então 33 anos. 33 anos ele morreu e ressuscitou. Agora vamos lá, irmão. Vamos lá. Quantos mil anos após a morte de Abraão? Aí Deus se cumprir, a promessa está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A vinda de Jesus, aonde também se cumpre Isaías capítulo 9, versículo 6. E aí, como é que dá para entender isso? Agora eu mostrei 2 passagens para vocês. João capítulo 1, João, o Evangelho capítulo 1 e Jesus capítulo 1. E aqui também, João capítulo 8, versículo 58. Antes, ele está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. E quem que tem esse poder? Foi o próprio Deus que disse para quem? Para Moisés. Quando o povo perguntar, Moisés disse assim, Deus, lá é cheio de Deus, lá é cheio de coisa. E quando eles perguntar lá, quem foi que me enviou? Aí você vai dizer para eles, quem te enviou, eu sou. Diga para eles, quem te enviou foi o eu sou. Aí Jesus está dizendo aqui, eu sou. Aí. Agora vamos lá. Olha o que é que Filipe diz. Isso está escrito lá em João capítulo 14, versículo 9 e 10. Como mostra-nos o Pai, há tanto tempo estou convosco e não me tendes reconhecido? Foi quando Felipe pergunta aqui nessa passagem, mostra-nos o Pai e basta. Olha o que Felipe está pedindo, irmão, mostra-nos o Pai e basta. Aí Jesus diz assim, como mostra-nos o Pai? Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes reconhecido? O que Jesus está dizendo naquela hora? Ele é o Pai. O Pai está em mim e em mim está o Pai. Só que ele estava dizendo aqui que não era o Pai que estava em mim, é que ele era o Pai. Eu sou o Pai. Ele é reconhecido. Isso. Só que ele estava declarando, não é que o Deus está em mim. É como se eu dissesse assim, o Espírito Santo está em mim. É como ele estava dizendo assim, eu sou o Pai. E você está perguntando, Você não está me vendo? mostra no Pai. Eu que criei o mundo, eu que criei tudo, você não está me vendo, reconhecendo, não. Entendeu a mente da gente como é pequena? Por isso que Satanás, ele se aproveita. Porque a nossa mente é fraca, é pequena. Se aproveita. Irmão, Rodrigo, você quer ver? Você quer ver? Rodrigo, o homem, ele se quebra todinho. Chega com gentileza, presenteia, tá entendendo? Oferece alguma coisa. Se mostra que é amigo. Procura fazer à vontade. Você ganhou aquela pessoa, cara. É? Pois é, né? Eu tô errado? Como é que o inimigo ganha o mundo? Está lá em Mateus capítulo 4, ele oferece isso a Jesus. Se tu me adorar, se tu se ajoelhar e me adorar, te dou todo esse reino. Deus amar Jesus. Deus amar o monte. O senhor falou, né? O mundo jaz do maligno, né? O mundo terreno é... Quem disse foi Jesus, né? O mundo jaz do maligno, né? O Jesus falou. Não, foi Jesus. Né? Não, Jesus disse. Eu tô só falando, não entendi o que você falou, mas eu tô só corrigindo. O mundo terreno, no caso. O mundo espiritual, Jesus. Você vê a missionária Gisele no domingo, né? Os meninos que estão hoje aqui na casa, aqui, alguns estavam lá. Do que ela falou, que o inimigo chegou para ela e fez uma proposta. E ela já teve várias propostas, ela tem o dom de cantar, tem a unção, só que ela não se vende para ele. Quantos cantores evangélicos se vendeu para o mundo? Se vendeu para o inimigo? Ah, você ir na igreja, você não vai ser conhecido, você ir na igreja, você não vai crescer. Agora, se você vir para mim, você vai ser populosa, né? Você vai crescer, você vai ter fama. Tá entendendo? Só que, irmão, nós cantamos para Jesus, não é para o mundo. Só que nós temos que pregar, tá entendendo? Para glorificar o nome de Jesus, não é para nós. Essa obra aqui tem que glorificar Deus, não o pastor Jusilã. Essa obra aqui é de Deus, tudo é de Deus.
Tudo é de Deus. Só que, irmão, se o nosso coração entrar a cobiça, nós se corrompemos. Nós se corrompemos com 10 reais, nós se corrompemos com R$1, nós se corrompemos. Tá entendendo? Agora, qual é a diferença, irmão, de eu me corromper com R$1, com 10 reais, com 100 mil reais? Qual é a diferença? Para Deus, tudo é a mesma coisa. A má intenção é a mesma. A má intenção é a mesma. E o inimigo se aproveita disso. Se aproveita disso. Por isso que viver para Cristo é viver pela fé, não é para viver pelo que vê, não é pelo que tem. Aí, o Daniel está abençoado hoje, o Daniel está abençoado porque o Daniel tem um relógio, o Daniel tem um celular, o Daniel tem. Agora ele tem um tênis da hora, só veste roupa de marca. O Daniel está abençoado. Não, se o Daniel está trabalhando, é fruto do trabalho dele. Amém. Deus abençoe Tem, mais. tudo que ele tem que glorificar a Deus, porque Deus dá saúde, dá força a ele e sabedoria para ele trabalhar. Mas se ele não for trabalhar, ficar em casa, ele vai passar fome. Deus abençoe o trabalho, né, pastor? Hoje eu vivo só da obra. Mas eu não vivo em cima de uma cama, em cima de uma rede. Eu me acordo 5 horas da manhã, muitas das vezes eu vou dormir lá para 11 horas, meia-noite. O meu dia a dia é corrido. Então é a obra. Então, irmão, é fruto do nosso trabalho. O que o Senhor diz? Do sol do teu rosto comerás do pão todos os dias. Mesmo que Deus chame alguém para a obra, ele está chamando para a obra, mas ele está trabalhando. Mudou só o quê? De função, mas é trabalho. E esse trabalho agora não é mais para o mundo, é para Deus. Mas é trabalho. Para a obra de Deus. Deus não colocou Adão no jardim e disse, é trabalhar, filho. Você não vai plantar, você só vai cuidar. Deixa o resto comigo. Mas depois que ele pegou, você vai plantar e colher agora. Você não estava suando, agora você vai suar. Agora complicou, né? Cai já a mão. Vamos lá. Olha o que diz em Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias. Olha, irmão, olha que bênção. Estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Meu irmão, será que Deus não vê a minha dor, a minha luta, a minha dificuldade? Os que me perseguem, os que falam mal de mim? Será que Deus não vê quando eu peco, quando eu faço a coisa certa? Será que Deus não vê toda a área da minha vida? Ele está dizendo, estou com você todos os dias. Então, aí é o que eu tenho que me preocupar. Para fazer o que é certo. Porque se ele está comigo todos os dias, então ele vai me corrigir também quando eu errar. Ou não corrige? Corrige. Aí ele diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega. O que ele quer dizer com isso aqui no alfabeto judaico? Eu sou o primeiro, o começo e o fim. O primeiro e o último. Aí. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Isso é verdade. Olha o que ele diz no Evangelho. João capítulo 12, versículo 45. Quem vem a mim, vê o Pai. Olha o que ele está dizendo aqui, Railan. Quem vem a mim, Jesus está dizendo, vê o Pai. Está aqui, ó. João capítulo 12, versículo 45. Quem vem a mim, vê o Pai. Olha só, irmão. Que tremendo. Sabe por que Satanás tem maior raiva de nós? Alguém sabe aqui? Você sabe, Railan? Por que Satanás tem raiva da humanidade, do ser humano? Hã? Vou explicar. Veja bem, Satanás ele teve a oportunidade, cara, de conhecer Deus como ele é. Por quê? Porque ele foi um anjo criado por Deus, um querubim da guarda de Deus, e era o braço direito de Deus, cara. Ele tinha acesso à presença de Deus, cara. Só que lá em Ezequiel e Isaías vai dizer que entrou no coração dele a cobiça. Quando ele olha para si, reflete, tipo assim, se olha na água, vê o reflexo e vê o brilho, vê a boniteza, a lindeza dele.
Porque ele era um anjo de luz, cara. Ele não é esse da orquestra, não é possível. Não tem nada a ver. Ah, na verdade, assim, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Tá entendendo? Da guarda de Deus. Agora, se ele ajuntava os anjos para colocar louvor, para louvar a Deus, eu não sei, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu conheço na Bíblia que ele foi um querubim ungido da guarda de Deus. Você aí da live aí, se você tiver alguma passagem que identifique que ele foi maestro, que ele foi regente, que ele foi ministro de louvor no céu, você mostra para mim, né? Eu agradeço, porque eu não vi ainda isso aí. Eu conheço na Bíblia que ele foi um querubim ungido por Deus, né, e colocado para ser um guarda, né? E ele tinha acesso. Aí olha só que ele não valoriza. Aí ele agora o quê? Ó, ele nem abre a boca, tá? A Bíblia diz que está no coração dele fazer o trono e se sentar acima do trono de Deus. E aí foi onde a derrota dele. E você pensa que a derrota da gente, onde é que começa? É aqui, ó. Dentro. Não é fora, não. Viu? Então, por isso que nós temos que trabalhar muito o nosso interior aqui dentro. Porque, veja bem agora, ó, vou trazer para cá um exemplo. Para quem usava droga, bebia, sei lá, para quem estava fazendo, ó, toma aqui sem fazer nada disso. Mas muitas das vezes nós podemos se tornar pior aqui dentro, de como se estivesse lá fora drogado. Porque o que nós estamos fazendo agora aqui é consciente, não é mais a desculpa, eu estava drogado, estava bêbado. Então, por isso que eu digo que agora o bicho pega. Agora o bicho pega, porque tudo que nós fizermos aqui é consciente. Tem mais esse negócio de desculpa. Quando eu bebi, a minha desculpa, me perdoa, eu bebi demais. Ah, me desculpa, eu estava fora de si. E agora que eu não estou fora de si? Agora eu tenho que trabalhar o orgulho aqui dentro. O orgulho pode me tirar daqui, como tirou Adão e Eva estavam drogados, quando a serpente chegou. Eu disse, e aí, serpentona, qual é? O que você trouxe para nós? Tá entendendo? Aí, Eva, já tá loucona. Não foi assim. Não, tava tudo santo, tudo ciente. Tudo ciente. Só que o orgulho. O orgulho mata, o orgulho tira, o orgulho acaba, o orgulho. Nós temos que trabalhar em nós aqui, o orgulho. Se nós não tirar o orgulho, nós não vamos conhecer Jesus. Aí ele diz aqui em João capítulo 3, versículo 13. Jesus disse, de novo, se ele não nascer da água do Espírito, não verá o reino de Deus. Aí Jesus, tu sabe quem é o reino de Deus? Agora eu vou te mostrar. Tu tem base bíblica, tá? Contra fatos no argumento. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus chega até umas pessoas que estavam na beira da morte, umas pessoas que estavam espiritualmente distantes de Deus. Aí diz assim, quando Jesus chega, ele está assim, é chegado até vós o reino de Deus. Ele está dizendo o quê? Que o reino de Deus era quem? Era ele mesmo. Aí a passagem. Aí ele diz para Nicodemos, se não nascer Ou seja, Nicodemos estava vendo Jesus e não estava reconhecendo. Porque precisava ele nascer de novo. Por isso que muitas das vezes nós não reconhecemos, porque precisamos nascer de novo. A gente está na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, até jejua, você está entendendo? Se batiza, ceia, mas nós não nascemos de novo. Mas, pastor, eu fui batizado nas águas. Irmão, batizado nas águas, Romanos capítulo 4, versículo 6, é sair das águas e é novidade de vida. Muitas das vezes a pessoa entra nas águas para se molhar e sai só molhado. Mas o velho homem não ficou lá. Se a pessoa pegar um pouco, dar um banho nele, o que ela vai fazer depois? Solta o porco para ver para onde é que ele vai. Muitas das vezes é a pessoa que ainda está com a mente suja. O porco lava ele, limpa ele, solta ele, vai procurar o que? A lama, por quê? Porque a mente dele é de um porco. Né?
É a mesma coisa do povo que Deus tirou do Egito, queria voltar do Egito porque a mente deles era de escravo. É a mesma coisa aqui, a pessoa pode passar o tempo que for aqui, tá curando só o corpo, mas a mente ainda está a mente de um drogado, de um cachaceiro, Porque aqui é de um fornigador. Aqui em Hebreus 3 diz assim, né, pastor, que não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Isso. Tem que estar firme, coração. Muitas vezes nosso coração está igual essa pedra aqui. É igual essa pedra. Duro. Igual aí, tá falando aí. Vocês entenderam a primeira parte? O que Jesus disse de si mesmo? Beleza? É muita informação, trouxe algumas coisas, tá? Básica, que não dá tempo também. Vamos lá para o 2. O que os discípulos disseram a respeito de Jesus? Graças a voz, a parte de Deus. Olha só. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai, e como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo de mim, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. É. Aí depois agora o que ele vai dizer? Se Filipe não creu que ele era o Pai, agora ele disse assim, então crê que o Pai está em mim. Pronto. Se você não crê que eu sou, então crê que ele está em mim. Aí é onde entra aquela palavra que você falou, que ele diz que o Pai está em mim. Se você não crê que eu sou, então tá bom, então crê pelo menos que ele está em mim. Por quê? Porque eu faço as mesmas obras. É. Entendeu? Aí olha só aqui. Filipe agora teve que entender que Jesus era quem? Deus. E olha que tinha dificuldade de memória, tá? Se você for ver, irmão, a biografia de cada discípulo, ele tinha dificuldade de interpretação. Tinha vezes que precisava Jesus abrir o entendimento deles para eles entenderem. Imagina aí. Agora vamos lá, olha só. Lá em Apocalipse, capítulo versículo 8, foi falado lá na outra passagem. Não. Peraí, eu subi um pouco. O que os discípulos disseram a respeito de Jesus? Lá em Atos, capítulo 8, versículo 16. Os discípulos foi perguntado quem era Jesus. Quer ver ele, Leonardo, aí para nós ir, por favor? Atos 8, 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto. Veja bem. Para os discípulos, quem era Jesus? Aí, segundo o que o irmão leu aí, o que diz? O que diz, Leonardo? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome Não tinha descido quem? O Espírito Santo. Se lembra lá em João, se eu não me engano, capítulo 20, assoprou e disse, receba o Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 2, eles estavam o que esperando agora? O revestimento de poder. Mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. Estavam esperando o revestimento de poder, que é esse poder que nos dá força para vencer o pecado. É o que nós precisamos, é o que tem que buscar, Railan, aqui. Pai, me batiza com o Espírito Santo. Pai, derrama sobre mim o teu Espírito. Se você for ver a ação, a atuação do Espírito Santo na vida dos homens, irmão, é o Espírito Santo que dá força. Você vê, irmão, antes dele receber, irmão, o revestimento de poder, lá em Atos, capítulo 1, diz assim, ficar em Jerusalém até do alto ser vestido de poder. Aí eles ficam orando, com 10 dias, começam com 500, terminam com 420, são revestidos de poder. Acabou o medo. Acabou o medo. O medo rouba a fé.
O medo faz a gente parar, o medo faz a gente avançar, conquistar, crer, acreditar, chegar até o final. Agora eu não dou mais ouvido ao medo, dou ouvido agora a Jesus. Então, muitas das vezes podemos conhecer a palavra de Deus, mas não ter ainda recebido ainda o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus. Olha só, aqui em Tito, capítulo 2, versículo 3, olha o 13, vai dizer assim, ó. Acompanha com muito cuidado, Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos, ou seja, para que não venha dar frutos podres. Que nós devemos ser o quê? Cuidadoso. Aí eu te pergunto, quem é Jesus? O que Jesus pode fazer? Qual é a minha necessidade de receber Jesus como único Salvador? O que Jesus pode me dar? O que eu estou precisando ao ponto de buscar Jesus? O que está me faltando? Salomão, irmão, teve tudo. E no final ele disse assim, tudo é vaidade. Teve sabedoria. E só não teve santidade. E aí onde foi que se curvou diante dos ídolos das concubinas. Há uma diferença, Daniel. Espiritualidade para sabedoria. Eu posso ter sabedoria, mas posso não ter uma vida de santidade, tá? Eu posso ter sabedoria para dirigir isso aqui, coordenar isso aqui, mas eu não posso não ter uma vida de santidade. Oi, filho? Não? Ah, a palavra, né? Não. Ah, entendi. Não, pensei que você estava falando alguma coisa a respeito aí do palavra. Então, vocês entenderam? Sim. Salomão teve tudo, e no final disso tudo é vaidade, e ainda acabou ainda se curvando diante dos ídolos da concubina, porque ele pediu sabedoria para governar o povo, é diferente. Olha só, irmão, temos que ver aquilo que nós pedimos diante de Deus, tá? Diante de Deus. Ah, Deus, eu quero ser próspero. Deus abre as portas, Senhor, no financeiro para mim. Deus abre. E aí? Só que agora não vou ter sabedoria com dinheiro, vou me perder com ele. Ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Deus, irmão, não tem uma mais sábio. E Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 6. Mas você não vê a santidade dele. Para começar, você vê o cara com 700 mulheres casadas e ainda não fica satisfeito com 700 mulheres, vai arrumar 300 concubinas. Ao total, 1000 mulheres. Imagina aí. Se o cabo se perde com uma, quanto mais com 1000, hein? É um pecado. É complicado. Então, o que os discípulos disseram de Jesus? Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 20, vai dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. Lá na 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 20, vai dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. Pastor, eu não creio que Jesus é Deus. Não, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Não é obrigado ninguém crer. Não é obrigado ninguém crer nesses ensinamentos. Tá? Ninguém é obrigado a aceitar. Você está entendendo? Só que eu estou pregando e defendendo, irmão, uma fé que eu vivo. Uma fé que eu vivo. Se você não crê, eu creio. É igual a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, não é de Deus dar o dízimo. Eu disse, amém, irmão. Fica à vontade, é com você e Deus. E você dá o dízimo. Me mostra na Bíblia, eu disse, não, se você não crê, não precisa lhe mostrar. Verdade. Irmão, é curto e grosso, eu não vou debater com ninguém, irmão.
Não tem que se debater. Você crê? Não crê? Então pronto, irmão. Cortou o assunto aqui. O importante é que eu creio. Tá entendendo? É obrigado a aceitar tudo? Não. Mas também que eu venha respeitar também a opinião do próximo. O que a palavra de Deus diz? O que Deus diz? Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então ele ama a pessoa, mas certas atitudes da pessoa ele aborrece. Não vou deixar de amar a pessoa porque ele é um macumbeiro, ele é um bruxo, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é de outra religião. Não vou deixar de amar essa pessoa. Eu posso não concordar com as atitudes dela, é diferente, mas nem por isso também não vou ficar também batendo boca com essa pessoa. Não vai chegar a lugar nenhum. É mais fácil eu ir orar e dizer se eu convencer a pessoa. Glória a Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Onde é que nós podemos ver isso, pastor? Pelas coisas, pelos trabalhos que Deus já fez. Já. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 17, vai falar sobre isso, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 17. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onde nós podemos ver isso, pastor? Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Não estou lendo versículo por versículo, mas estou dando as bases. Estou dando aqui as referências, porque não vai dar tempo. Então, veja bem, nós podemos ver a imagem de Deus, ou podemos ver Jesus, é a imagem de Deus, do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 e 9. Agora, vamos lá. Eu acredito que ele não pega tudo. Eu acredito que ficam algumas dúvidas, mas eu acredito que deu para abrir um pouco o entendimento, não deu? Deu, olha, um pouco. Qualquer dúvida, depois os meninos daqui da casa me procura, você dá lá e pode deixar a mensagem que eu respondo. Tenho o maior prazer de responder, tá? Só não respondo crítica. Tem muitos aí que entram na live aí, criticam, eu nem respondo, não tô nem aí. Eu não bato boca com esse tipo de pessoa, não. Até mesmo porque esse canal não é canal de debate, é canal de ensinamento. Se fosse canal de debate, estava aberto aí para os debates aí. Né? Agora vamos lá. Jesus. Vou fazer uma reflexão aqui para nós finalizar, tá? E eu já vou finalizar, tá? Ó, Jesus é visto como sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não, veja bem. Jesus leva Tiago, Pedro e João para o monte. Agora, esses três discípulos veem Jesus no monte. Você sabe, Leonardo? Transfigurado. Ele já habitava em Deus. Eles veem como, na subida deles, eles veem ali o próprio Deus. Não, vou colocar assim, na imagem de Cristo, porque ninguém pode ver Deus na sua essência, do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Aí veja bem, irmão, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Só que Jesus, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele sendo Deus nos usurpou ser igual a Deus. Ó, irmão, é o seguinte, irmão, eu sou Deus. Sabe aquele crente santarrão? Tá entendendo? Ah, meu irmão, tô na presença. Ixi, eu escutei muito isso aqui. Já escutou, Leonardo, aqui também, né? Tô na presença. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado, tá queimado, irmão. Meu Deus do céu. Aí nós olhamos para Jesus, Jesus não se aproveitou disso, cara. Jesus se colocou menor do que os anjos, se colocou como homem, frágil.
frágil. Podia ter, Carabachubi, catarabadarai. não podia ter passado aquele processo de carregar a cruz, não podia ter passado aquele processo de ser sacrificado na cruz. Mas no último momento ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele se colocou como nós, como ser Como humano. pecador, cara. Porque ele carregou o nosso pecado ali naquele momento. Ele bastou uma lágrima cair no chão, né? Não, não. Olha só, agora você imagina aqui, gente. Você imagina assim, ó, Daniel, você me respeita aqui porque eu sou coordenador, Daniel. Você me respeita aqui, tem atenção onde você ir embora agora. Janela. Eu estou me aproveitando de quê? Poder do poder Foi. que foi concedido. Pronto, aí sim, ô Ralian, aí eu tô te humilhando se eu fizer isso. Mas eu te corrigir para você se consertar, para você melhorar, é outra coisa. Sim. É diferente. Eu aceito correção, porque a correção é uma disciplina. Isso. Porque a educação ela vem de casa. Se a pessoa não vê educação, a gente conta na vida. Mas só que hoje Ralian, hoje assim, ó, hoje nós estamos vivendo num mundo que até dentro de casa tá difícil, né? Tá difícil. Eu sou do tempo que tinha correção mesmo. Você também, né? Eu sou do tempo que- Você também, né? Dos pais, Porque lá no Maranhão, se a gente- alguns também aqui, né? Não tô generalizando, tá, gente? porque se a pessoa não obedecesse, meu irmão, Ô, Railan, tirava ó, sangue os pais da se gente. tivesse duas pessoas, minha mãe e uma pessoa conversando, meu, se eu passasse no meio, ela fazia só assim, ó, já sabia que o chicote ia estralar depois. Já ia estralar, assim. Então vai levando. Vai. fundo, não entra dentro da... Vamos resumir, filho. Vamos resumir aqui. A Bíblia afirma que Jesus é Deus, demonstrando isso através de suas palavras e ações e aceitando a adoração de seus discípulos, como a de Tomé, que o chamou de Senhor meu e Deus meu. E aqui eu encerro. Se lembra quando estavam os discípulos com medo dos soldados romanos e Jesus tinha morrido? Só que Jesus ressuscitou e alguns não creram, nem Tomé. Quando disseram, Tomé, o nosso mestre ressuscitou, ele disse assim, eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas feridas. Aí o que... Agora vamos lá. Irmão, estava a janela, estava a porta fechada. Como foi que Jesus entrou, irmão? Como foi que Jesus entrou? Estava tudo fechado, Daniel. Hein? E Jesus, para Tomé, estava lá no túmulo. E agora Jesus está lá no meio deles. Só que aí, olha só, Jesus, irmão, ele chega, está lá os discípulos. Ele vai para onde? Tomé. E aí, Tomé, tudo bem? Tomé olha para ele. Tomé pensava que estava lá no túmulo. Aí Jesus está dizendo, Tomé, sou eu, Tomé. Tu disseste, Tomé, que só tu ia crer se tocasse. Quem foi que disse para Jesus isso, que Jesus não estava lá? Ah, olha só. Aí Jesus está agora Jesus está dizendo, tu disse que só crê em mim se tocasse, aí Jesus agora mostra as mãos. Toca. Aí Jesus diz uma coisa, não seja incrédulo, seja crente. Muitos não vão me ver e vão crer, que é essa geração, que somos nós. Muitos não vão me ver e vão crer. Aí ele diz, né, que é onde ele diz, não seja crente, não seja incrédulo, seja crente. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus é bom e o cão não vale um bombom. Amém? Vamos fazer essa oração de agradecimento. Opa, quem quer fazer essa oração, irmão aí? Os irmãos aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Eu venho agradecer essa Obrigado, Pai. Oração, meu Pai amado, te damos Pai, graça e te louvamos por essa hora, por essa oportunidade. E te louvar, te agradecer, Pai, através dessa palavra. Toma a vida de cada irmão aqui, Papai amado. Abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai amado, colocar em prática essa palavra. Nos ajuda, Pai. Nos dá um dia abençoado. Que nós vemos aqui respeitar uns aos outros, Papai amado, honrar uns aos outros. Que nós vamos viver aqui união, amor, concordância no só Espírito, Pai. Recebe as pessoas da live, Pai. Obrigado, te damos graça. E quem quer diga, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem pedirá? Glória a Deus, glória a Deus.